façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Confirma aí na sua Bíblia, eu estou aqui com a Torá, mas a Bíblia é a mesma coisa. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Um versículo que muito discutido, que os inimigos de Deus na terra usam para pregar uma trindade, uma dualidade e perder a salvação. Porque o não crer certo, vocês sabem, perde a salvação. E hoje vocês vão ouvir uma mensagem que vocês nunca ouviram. Nem o judeu prega desta maneira, baseado nesse versículo. Nem os judeus. Se vocês ouviram esta mensagem em outro lugar, você pode comentar. O irmão Nilson está copiando mensagem dos homens da terra. Esta mensagem não é copiada. Esta mensagem vem do Criador para o nosso coração. Não é uma mensagem copiada de teólogos, de professores, de rabino. Não é uma mensagem copiada. É uma mensagem esclarecedora para os nossos dias. Que muitas pessoas, através desse versículo, têm se desviado do Criador e tem complicado a sua vida. Então confirma aí na Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Estão ouvindo? Um versículo que até então era difícil de compreender. Mas quando o Criador nos ensina, fica mais fácil. Que a palavra nós vamos ver também em Gênesis 2:7, que o homem foi formado o quê? Do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. Então, segundo a palavra de Deus, o Criador estava com anjos. E fazendo do pó da terra aves, peixes, o homem. Então, ele diz, façamos o homem. Entendeu? A nossa imagem. Vamos fazer um ser a nossa imagem. Porque o que estava na terra era o Criador com a sua imagem, Senhor Yehoshua. E os anjos, que nós já pregamos aqui, tem muito anjo parecido com o Criador, muito próximo do Criador. E esse anjo, por estar próximo do Criador, ele tem luz. Ele tem luz, por ele estar na presença do Criador. Moisés, o pouco que esteve na presença do Criador, o que aconteceu? O povo não pôde olhar na tua face, por causa da luz do Criador que refletiu em Moisés. Lê lá. Que você vai ver lá em Êxodo, que a luz do Criador refletiu em Moisés e o povo, por um bom tempo, não pôde olhar na face de Moisés. Entendeu? Então tem muitos anjos próximos ao Criador, que João, quando foi arrebatado, o que aconteceu? Ele ficou tão maravilhado com tantas coisas que viu, que ele dobrou o joelho para o anjo. Entendeu? Se João, ele confundiu o Criador com um anjo, imagina nós. Imagina nós. Você entendeu? Apocalipse fala que João dobrou o joelho para o anjo.
Mas o anjo falou, não, adora só a Deus. Entendeu? Mas João não é o culpado disso aí. É que tem anjos muito parecidos com o Criador. Por causa da luz. A luz do Criador reflete nele. Porque ele fica 24 horas, ele fica a vida inteira na presença do Criador. E a luz do Criador reflete nos anjos. E o anjo se torna muito parecido ao Criador. Estão ouvindo? Então, vocês veem que tudo foi moldado. Então, o Criador, quando fez as coisas, o mundo, ele não estava aqui no Espírito. Sim, no Espírito também, mas como se diz, se fez carne e habitou em nosso meio. Mas ele já se fez carne para construir todas estas coisas. Porque aí colocou a mão no barro. Você entendeu? Nós vamos estar lendo Gênesis 2, versículo 7, para nós entender. Entendeu? Quer dizer, fez o homem de barro. Entendeu? O irmão Nilson pode fazer um homem de barro. Estou fazendo essa comparação para vocês entenderem. Vocês podem fazer um homem de barro, pôr nele cabelo, barba. Vocês podem fazer um homem de barro. Também, vocês podem. Assim como o Criador fez, os anjos fez. Porque estava ali em forma de homem, construindo. Por isso ele disse, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Aí depois que o homem estava pronto, o que aconteceu? Nós vamos estar lendo. O Criador falou, vamos soprar agora e dar vida para ele? Ou a palavra disse, e soprou Deus e deu a ele o fôlego de vida. Entendeu? Então, o fazer, os oleiros fazem, os fabricantes de imagem faz, entendeu? Mas é só um que dá a vida. Em 1 Samuel, você vai confirmar aí na sua Bíblia, 1 Samuel 2, versículo 6. É só um. É só Deus, o Criador, que dá a vida e tira a vida. Aí que está o segredo deste versículo. Aí que está o segredo deste versículo. Então agora nós vamos estar lendo Gênesis 2, versículo 7. E soprou Deus e deu a ele o fôlego de vida. Entendeu? Então o segredo é isso. Que muitas pessoas podem fazer um homem de barro. Muitos oleiros fazem, mas não dá a vida. Por isso que a Bíblia proíbe fabricar imagem. Porque nós não temos poder de dar vida. O Criador fabricou ali a imagem de um homem, mas ele deu vida. Ele soprou e deu a vida. Então, é importante? É importante sim, porque através desse versículo muita gente tem virado dualista, tem acreditado em uma trindade e tem perdido a sua salvação. Porque vai para o juízo, para o julgamento. Não que perdeu a salvação, mas vai para o juízo, para o julgamento. Chega lá no julgamento, também não tem obra. Aí perdeu a salvação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é Gênesis 2, versículo 7. Ó. E formou o eterno Deus, eu estou lendo
na Torá, mas pode ler na Bíblia normal que está a mesma coisa. E formou o eterno Deus, o homem, do pó da terra. Estão ouvindo? Do pó da terra fomos feitos. Todas as coisas foram feitas do pó da terra. Sobrou um pedacinho aqui, Senhor, de barro. Falou, faz um passarinho minúsculo e chama ele de beija-flor. Entendeu? Eu entendo assim. Eu entendo assim, desta maneira. Faz um passarinho pequeno e traz daqui. Eu vou soprar para ele ter vida. Entendeu? E vamos chamar ele de beija-flor. Isso não está escrito, mas eu acredito desta maneira. E formou o eterno Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. Você entendeu? Ele não é mais aquela imagem de barro, mas ele passou a ser uma alma vida, uma alma viva. Eu creio que ele se levantou, bateu o pó, né? E tornou-se ali uma alma viva. Então, agora vocês entenderam o segredo da mensagem? Se o Criador falasse, sopramos e daremos vida a ele. Ele não falou assim. Ele falou, façamos. Fazer é uma coisa e dar vida é outra coisa distinta. Então, fizeram ali o homem, a imagem de Deus, a semelhança de Deus e anjo. Mas um só soprou e deu vida para o homem. Estamos aqui vivos por causa do quê? Por causa desse sopro de vida. Romanos 9:21 também faz parte do estudo. Alguma Bíblia tem ponto de interrogação, outras não. Paulo faz uma pergunta. Não tem poder o oleiro sobre o barro? Sim, tem poder. Tem poder. Mas o oleiro da terra tem poder sobre o barro, mas ele não dá vida. Mas aqui o apóstolo Paulo se refere do oleiro criador, do oleiro dos céus e a terra, que fez do barro o homem e soprou na sua narina. E deu o quê? Espírito de vida. No outro vídeo nós vamos estar falando sobre o Espírito. Quando morre, se coloca aquela placa. O corpo é pó, volta para o pó. O Espírito volta para Deus que o deu, o criou, o formou. Estão ouvindo? Então ficou bem esclarecido para vocês. Fazer, qualquer um pode fazer. Tem pessoas que têm o dom para fazer. Tem oleiro que tem o dom para fazer. Mas dar a vida é só um. De acordo com este versículo, não esqueça de ler esse versículo. 1 Samuel 2,6. Só o Senhor tem poder de dar a vida e tirar a vida. Entendeu? Então, se trata de um Deus Criador que se fez carne e habitou em nosso meio. Se trata de um Deus Criador de todas as coisas. Um Deus Espírito. Um Deus Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. Porque para pôr a mão na massa, você entendeu? O Espírito pode fazer um milagre. Mas ali era o caso de colocar a mão no barro e fazer o homem. Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foram fazendo e foram
moldando. Até ali, fazendo. Até ali uma obra de arte. Mas a partir da hora que ele, o Deus único, soprou, entendeu? Ali entra o espírito de vida. E aquele ser torna-se alma vivente. Então fique com esta palavra, com este conhecimento, estude mais e saiba mais desse Deus que fez os céus e a terra. Amém.